Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Este vídeo aqui nós vamos falar sobre a Unifique, uma empresa muito interessante que foi pedida por um amigo, pelo Bruno, então inclusive um abraço aí por ter pedido essa empresa, agradeço por acompanhar aqui o canal. E hoje então falaremos sobre pontos que são essenciais para você ficar a par de tudo que aconteceu no segundo trimestre de 2024 dessa empresa. E claro, não poderia deixar de começar pelo melhor do investidor e para este investimento, que é a questão dos seus dividendos. Se você for ver em 2024, ela pagou aqui seus 7 centavos, 25 milhões de reais. Só que você pode ver que no geral a empresa ela não tem pagado aquele baita dividendo, sempre ficou aqui em 3, 4, máximo ali 8 centavos, 5 centavos, 7 centavos. Só que você consegue de uma maneira geral perceber que de 2021 para cá, a empresa ela praticamente está conseguindo ali dobrar os seus dividendos. Então, imagina só, ela começou pagando aqui os seus 14 milhões. Se ela dobrasse, pagaria 28, que chegaria muito próximo ao que a gente está. Ou seja, em aproximadamente aqui 3 anos, 4 anos, a empresa ela já está conseguindo dobrar seu valor de dividendos pagos aos seus acionistas, e considerando que o ano ainda não acabou, que ela pode anunciar aqui ainda em dezembro, como ela já fez em algumas oportunidades, em outubro também, é possível que você ainda tenha um dividendo adicional e possa melhorar um pouco mais a rentabilidade aqui em termos de dividendo. Só que nós vamos ver que o resultado, no geral, ele foi muito bom. E por conta disso, o mercado tem reagido positivamente ao papel e, claro, alguns acionistas estão fazendo a festa hoje com a evolução que teve na cotação, tá bom? Vamos falar um pouco da empresa, porque você precisa saber o que ela faz para ficar um pouco mais simples da gente compreender toda a dinâmica da construção aqui das teorias que eu tenho por detrás do crescimento dessa empresa. Ela é uma empresa que ela tenta competir com algumas outras grandes. Como que ela faz essa competição? Ela fala, olha, eu sou muito pequena. Eu não vou conseguir entrar, por exemplo, numa cidade muito grande, uma cidade rica, talvez em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ali em cidades fortes, e competir, por exemplo, com a Claro, com a Vivo, com a Oi, com, enfim, algumas outras que são competidoras. O que ela decidiu fazer? Deixa eu migrar minha operação para o interior. Lá no interior, os serviços da Claro, da Vivo e talvez de algumas outras operadoras não seja tão eficiente, eles não investem tanto lá. Então, deixa eu oferecer um serviço de qualidade. Um serviço de internet e de telefonia de qualidade. E aí, então, eu vou conseguir, lá no interior, ganhar market share, ganhar tamanho, para que depois eu consiga ir migrando aos poucos para regiões mais adensadas, para regiões com mais dinheiro, para regiões em que esses outros competidores são mais fortes. E aí talvez ela consiga ali fazer o seu ganho, tá bom? Isso que é importante da gente ver, a questão do market share, ou seja, participação do mercado. Em Santa Catarina, você vê que a Unifique, nessas regiões aqui, que ela é líder, ela representa 20,6% da banda larga fixa no geral. Então, nessa região que ela é a principal em termos de participação de mercado, ou seja, ela está ganhando de todas. Portanto, lá no interior, ela está demonstrando melhor capacidade de acesso, está melhorando a questão dos seus serviços, está unificando outras companhias que não eram tão grandes e ela acabou colocando ali para dentro, melhorando todo, que a gente já vai falar disso também. E claro, tem essas adições líquidas de banda larga, que foi aqui para a Unifique de 78 mil adições de ligações. Então é muita gente que ela está conseguindo sim fazer a ligação. Você vê isso daqui no Rio Grande do Sul, a participação que ela tem, aqui em Santa Catarina também. Ela é mais forte em Santa Catarina, mas está vindo para o Rio Grande do Sul também para ganhar um pouco mais de participação, tá bom? Aqui alguns destaques, e aqui a gente praticamente só tem que bater palma para a empresa, porque olha só, ano contra ano a sua receita cresceu 17%. O seu lucro, que eles trouxeram aqui como resultado líquido, cresceu 37,5%. Só que eu já vou pedir a atenção de vocês para algo muito, muito, muito importante. Cuidado, cuidado ao ver resultados muito discrepantes de um ano para o outro. Por quê? Você tem pelo menos duas avenidas que algumas vezes se juntam, algumas vezes não. Ou você teve um ganho de eficiência operacional muito forte, ou você adquiriu novas empresas e trouxe para dentro do seu balanço resultados que antes não eram seus, que é o caso da Unifique. Claro, ela tem ganhos operacionais, a gente já vai dar uma olhada nisso, mas ela também comprou e compra outras empresas menores para conseguir aumentar cada vez mais o conglomerado Unifique, tá?
Nos destaques, a gente pode ver o pagamento de juros sobre capital próprio de 25 milhões, como eu falei. Eu gosto quando eles pagam juros sobre capital próprio, porque isso otimiza a questão tributária da empresa. Eles fizeram pagamento aqui de 30 milhões em junho de 2024, portanto, a gente tem 25 mais esses 30 milhões aqui. Você tem um aumento do lucro líquido em 37,5%, que é aquilo que eu já comentei. E aqui nós temos um dado interessante. Você teve uma queda no churn. Churn, o que é? Basicamente é você descontratar. É falar, olha, Unifique, eu quero cancelar minha conta. Como é que eu faço? Ah, tá. Você vai para onde? Ah, vou para Vivo, vou para Oi, não sei para onde. Ah, não gostei do serviço de vocês. Estou cancelando. Eles estão conseguindo reduzir isso. E quando você vê que o churn geral deles é de 1,55, opa, peraí. Significa que mais de 98% das pessoas que contratam com eles permanecem? Sim, essa é a ideia de tão bom e tão eficiente que é o serviço que eles estão prestando lá. Aqui eles abrem um pouco da questão da receita para a gente. Eu só quero mostrar para vocês um pouco, deixa eu até grifar porque eu acho que vai ficar melhor aqui, um pouco das margens da empresa. Então você vê uma margem EBITDA na ordem de 47,9% nesse segundo trimestre de 2024, você vê uma margem líquida na ordem de 16,1% e você vê investimentos que no geral têm crescido, o que para mim é muito positivo, tá bom? No geral também a receita teve esse crescimento aqui, não teve um aumento tão grande nos custos dos serviços prestados, de 7% de um ano contra o outro, ou seja, você teve custos crescendo abaixo, por exemplo, da Selic, o que também é muito, muito bom. E claro, quando você olha de trimestre contra trimestre, você consegue enxergar essa mesma situação. Um aumento na receita, você teve aqui um aumento também nos custos dos serviços, o que pode ter prejudicado um pouco. Você teve uma margem EBITDA também de 47,9%, o que foi bom, uma variação negativa, mas também uma margem EBITDA de quase 50%, poxa, difícil manter. E no geral a margem líquida ela teve um acréscimo de 1 ponto percentual, o que também mostra a solidez da empresa e outros tantos indicadores de eficiência aqui, tá bom? E claro, a gente precisa falar da questão da dívida da empresa, que está em 309 milhões de reais, mas nós já vamos ver que isso não é nada, nada, nada para a empresa. Mas antes eu preciso falar para vocês do ponto que mais me preocupa em algumas empresas que estão fazendo esse tipo de aquisições. Por quê? Eles falam do crescimento por portas, né? Crescimento orgânico, tá aqui, é esse azul um pouco mais escuro. Quando você vê para portas adquiridas ou incorporadas, ou seja, crescimento inorgânico, é esse cinza. E claro, você não tem sempre uma oportunidade no mercado de comprar alguém, de adquirir, incorporar, enfim, não é uma coisa tão simples assim, porque chega no momento que você satura, que não tem mais empresas para você colocar para dentro. E aí as pessoas podem olhar e falar, poxa, você cresceu aqui 180 mil portas, por que agora você cresceu apenas 22 mil? Será que a empresa está perdendo fundamentos? E eu quero que você perceba que esse segmento ele é de um investimento muito rápido e forte num determinado momento e depois esse investimento ele praticamente cessa. Porque imagina, você tem uma casinha aqui, você tem uma casinha aqui, uma casinha aqui e finalmente você tem a Unifique que é esse verde. O que acontece? Ela tem que fazer a ligação daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Para não cair a rede de um, ele tem que fazer a ligação para cá e depois tem que ligar para uma outra casinha aqui e assim sucessivamente. Ele investe muito, ele faz um crescimento muito rápido. Só que depois que ele tem tudo isso aqui instalado, ele não precisa fazer muito mais coisas. Ele só precisa ficar gerenciando. É a mesma coisa que eu falar, olha, eu vou investir 1 milhão. Ou seja, aquele 1 milhão saiu do caixa na hora. Só que depois aquele 1 milhão vai ficar retornando sempre e eu não vou precisar fazer mais nada. É como se fosse um dividendo que a empresa estivesse recebendo e é por isso que esse investimento que a empresa faz, esse tipo de negócio que a empresa tem, é muito interessante. E claro, eles colocam aqui a questão das casas conectadas e casas passadas, que foi isso que eu falei. Casa passada é isso e casa conectada é essa diretamente, tá bom? Crescimento orgânico, eu gostei deles terem colocado isso, ficou em 8.591 acessos, um crescimento de 52% em relação ao primeiro trimestre de 24. Eu até gostei que eles colocaram daqui, porque você consegue perceber que houve um crescimento de 3 meses para cá de mais de 50%. Então, é um crescimento orgânico bom, a empresa mostra mais uma vez a sua resiliência. Em alguns pontos e destaques que a empresa traz, ela diz a inauguração da operação comercial do móvel 5G, e aí eles falam que eles ganharam aqui em Tijuca, Santa Catarina, em Taquari, também no Rio Grande do Sul, aqui a possibilidade de comercializar o celular, na verdade, o sinal 5G para celulares, e eles também conseguiram autorização de frequência
de 700 MHz da Anatel aqui para conceder autorização de uso em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a companhia tem 18 meses para finalizar a construção de infraestrutura da rede móvel nas cidades autorizadas. Então, olha só, eles conseguiram colocar em operação. Por que será que eles não conseguiriam colocar em operação essas outras? Poxa, a empresa já me parece que conseguiu fazer uma vez, ela vai conseguir fazer de novo. Esse ramo de antenas, eu até estudei com uma pessoa que fazia um pouco dessa parte regulatória, um pouco dessa parte burocrática, e ele falou, olha, no geral é difícil para você colocar toda a arquitetura lá, mas depois que você consegue o projeto, poxa, aquilo lá é rapidinho de colocar de pé. Então, eu acho que temos aqui uma empresa vencedora. E por fim, para falar de empresas vencedoras, eu sempre gosto e sempre vou falar para vocês olharem isso, que é a questão da dívida líquida EBITDA, que a empresa encerrou com 0,63. Ou seja, ela tem tanto dinheiro em caixa que em um ano ela paga praticamente as suas dívidas e considerando o EBITDA que ela está gerando, e também em um ano ela consegue quitar tudo, passar a régua e começar, quem sabe, a comprar novas empresas, fazer novos investimentos para ganhar cada vez mais participação de mercado. Agora, eu quero que você me deixe aqui embaixo nos comentários. Unifique ou Vivo? Qual que você gosta mais? Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!